Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia a dia entrevista nova com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de conversar com ela que, mesmo tão nova, faz história na odontologia de Governador Valadares. Falo dela, a cirurgiã dentista Bruna Aicha, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, principalmente para poder falar sobre um procedimento muito importante e interessante nos dias atuais. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigado demais por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem estiver nos acompanhando, vai estar vendo a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer o convite, Tamo por junto. estar aqui. Demorou um pouquinho pra gente conseguir, mas deu certo. Graças a Deus deu certo e é motivo de muito agradecimento da minha parte ter você aqui. A odontologia te escolheu ou você escolheu a odontologia para a sua vida? Eu escolhi odontologia. E desde muito pequeno. Eu fui criada com minhas tias e minha avó paterna, por alguns motivos, mas minha mãe sempre perto. Mas eu era criada ali junto com elas, né? Que elas cuidavam de mim por causa de tempo. E minha tia sempre fala que sempre que me perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse, era dentista e mãe. O mãe eu tô odiando, mas o dentista sempre foi uma vontade. Não sei se é porque eu gostava muito da minha dentista. Eu acho que eu tive uma convivência muito boa com a minha dentista. Sim. Então, eu sempre gostei e que sempre foi uma área que eu quis seguir. Nunca tive outra opção. Então, não consegui ter uma outra opção. A pequenininha Bruna, quando era pequenininha, não corria de dentista. Não, eu era apaixonada. Eu era apaixonada. E, doutor, em relação à sua atuação como dentista, e eu gosto muito de conversar com dentistas novos, que estão aí, crescendo, recém-formados. E você atua em uma área e está aqui para poder falar, fundamentalmente, claro, além de outras questões, sobre a bichectomia. Em relação a esse tipo de procedimento, eu queria que você explicasse do que se trata e todo mundo pode aderir à bichectomia. Então, a bichectomia ela é um procedimento que consiste em remover uma gordurinha que a gente tem na região da bochecha. Sim. E ela é uma cirurgia que ela tem que ser bem indicada. Porque além da questão de função, né, a gente tem uma consequência estética. Claro. Então, ela não é indicada para todo mundo. Ela é uma cirurgia que ela tem que ser bem indicada, porque às vezes, se for um paciente que não tem indicação, a gente pode piorar a estética dele com esse tipo de cirurgia. Então, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, saber qual que é a expectativa do paciente para a gente indicar essa cirurgia. E sobre a questão da bichectomia, ela se encaixa exclusivamente em um procedimento estético, mas também é muito aliado à questão da saúde? Sim. A maior procura dela é pela estética, né? A gente tem ainda, hoje mesmo, os cursos que ensinam a bichectomia são cursos de especialização em harmonização. Então, ela é muito ligada à estética, só que a principal indicação dela é funcional. A principal indicação dela são os pacientes que mordem a bochecha. Sim. Então, aquela mordida, né, por aquela gordurinha estar entrando ali entre os dentes, causa um trauma e que a gente precisa remover essa causa. E a consequência dela é estética. Mas ela é um aliado muito grande na saúde bucal. Doutora, suponhamos que eu desejo fazer esse procedimento, aderir esse procedimento para a minha vida, da questão da bichectomia. Como é que funciona esse processo? Porque eu vejo que a sua área como um todo tem um cuidado muito grande com a fase, podemos dizer assim, pré-eliminar, que é a fase da conversa, de vocês entenderem ali qual que é o anseio do paciente. Sim. Como é que funciona? Então, eu gosto sempre de frisar que a gente precisa avaliar o paciente em consultório. Às vezes os pacientes mandam mensagem, eu quero fazer tal coisa, quanto custa, e não é assim que funciona. A gente precisa ter essa avaliação. Primeiramente,
da parte bucal como um todo. Sim. A gente precisa ter uma saúde bucal. Porque a boca da gente, ela é uma área que tem muita bactéria. Ela tem proliferação de bactéria a todo momento. Sim. Então, para a gente submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, que é a bichectomia, a gente precisa ter uma saúde bucal em dia. Sim. Então, a gente faz a análise clínica, né? Ver se o paciente tem alguma outra demanda clínica para ser feita. A gente, primeiro, quer saber qual a expectativa dele, o que ele quer com essa cirurgia, qual o motivo dele estar procurando. E a gente vê a indicação, né? Se ele tem realmente essa gordurinha para ser tirada, se ele precisa remover. E hoje em dia, né, mais buscado do que antigamente, sim, os exames de imagem. A ultrassonografia, ela é muito indicada em procedimento pré-cirúrgico, a bichectomia. Porque a gente consegue ver a espessura dessa bolinha de bichar. Sim. Se realmente tem dos dois lados, tem paciente que não tem ela dos dois lados. Olha isso, só de um lado. Às vezes um lado ela é maior que o outro. Então, se a gente tira, a gente causa uma deformidade estética. Exatamente. Que aí a gente vai piorar um problema. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado antes com o paciente e, principalmente, explicar que o resultado dela é a longo prazo. Você não vai fazer a sua cirurgia hoje e semana que vem você vai estar com o rosto definido. Não vai. É assim, o resultado é 6 meses depois. O mínimo é 6 meses depois. Então, a gente tem que ter essa conversa assim, bem esclarecida para a gente não mexer com essa expectativa do paciente. Ela é indicada, esse procedimento, a bichectomia, em pessoas mais velhas? Sim. Na verdade, a gente tem hoje aí na internet, o acesso ficou muito grande a tudo. Claro. Então, a gente tem pessoas que falam muito mal do procedimento. Mas por quê? Porque fizeram um procedimento errado, que não era indicação. Porque com o tempo, essa bolinha de bichar, essa gordurinha, ela não é responsável pela sustentação da face. Com o tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo sustentação. Então, se a gente não submeter aos outros procedimentos, a gente vai cair um pouquinho. Então, não tem nada a ver com o envelhecimento da face, não tem nada a ver com isso. E ela pode ser feita desde que bem indicada em qualquer idade. Assim, a gente previne uma idade mínima, que é 18 anos, mais ou menos, né? Sim. Alguns casos, se for assim, se tiver uma indicação muito forte de paciente que está mordendo muito, traumatizando muito, a gente até faz antes, mas mínimo de 18 e aí até, se for uma indicação do paciente, qualquer idade. Em relação à questão dos procedimentos estéticos como um todo, e aí pegando esse tema de forma um pouco mais abrangente, e eu gosto sempre de conversar com profissionais que possuem uma propriedade muito grande para poder falar sobre um determinado assunto, porque aqui eu me coloco na posição de leigo e tiro dúvidas de quem sabe. Sim. Eu, como leigo, doutor, eu vejo que a questão dos procedimentos estéticos, aí tá, minha visão como leigo, tá? Sim. Ela é uma questão que eu vejo que, por muitas vezes, pode ser inacessível para uma certa camada da sociedade. Eu falo na questão financeira. Os procedimentos estéticos como um todo, todos eles, é algo que demanda, de fato, uma quantia financeira exacerbada? É para todo mundo? O que você pode falar sobre essa temática? Então, questão financeira. Hoje, a gente já tem um acesso maior, né? Porque deu um boom nas questões estéticas quando o cirurgião dentista pôde fazer, né? Porque antes era uma área restrita à classe médica. E hoje, como o cirurgião dentista, ele pode fazer alguns procedimentos estéticos, né? Respaldado pelo CRO. Então, a gente conseguiu um acesso maior. Mas, mesmo assim, é restrito pelo custo. O material é muito custoso. Sim. Entendeu? Então, ela tem a área estética ela tem um custo muito elevado. E, às vezes, os pacientes eles têm uma vontade, mas financeiramente ainda não é acessível. Sim. Eu creio que assim a gente ainda vai chegar a uma parte que vai ser um pouco mais acessível pela quantidade de marcas que estão no mercado, mas a gente tem que pensar também até que ponto, porque hoje a gente já vê muitos lugares cobrando muito abaixo do valor de mercado
em procedimento estético e que são com produtos duvidosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o custo do produto de harmonização em geral, de um botox, de um preenchedor de qualidade, que a gente sabe que é seguro utilizar, ele ainda é muito alto. Muito alto mesmo. Sobre a questão dos procedimentos estéticos, né? Continuando nesse nicho da odontologia, hoje é algo que está na boca do povo. Todo mundo conhece alguém que já fez, Sim. Todo mundo conhece alguém que tem um sonho de fazer, todo mundo conhece alguém que vai fazer. Você que está diretamente inserida nessa área, aonde é que vai parar essa questão da quantidade de procedimentos estéticos e principalmente que alinham a questão da estética, mas também da saúde? Então, eu sempre tenho muito cuidado quando eu indico um procedimento estético, porque hoje a gente viu um crescimento muito grande das pessoas fazendo procedimentos estéticos. Sim. E hoje a gente já está começando a ver o reverso. Pessoas que querem tirar. Olha isso. Porque as pessoas perdem a mão, né? Elas acostumam a ver, eu era de um jeito, eu fui me transformando e aquilo ali para mim já virou o meu normal e eu quero mais. Então, o cuidado que o profissional tem que ter é de parar. Claro. Às vezes o paciente não quer que a gente fale não para ele, mas a gente tem que, como profissional, a gente tem que falar não. Porque o excesso de preenchedor, ele vai fazer mal. Sim. Ele vai ficar feio. Fica feio. A gente tem que saber dosar as quantidades. Então, a gente tem que saber falar não para o paciente. O paciente tem que entender que aquele procedimento não é indicado para ele. Porque a gente vê a quantidade de pessoas submetidas a procedimentos estéticos que não eram indicados e que, às vezes, colocam a saúde em risco. Sim. Né? Muita gente, infecção, às vezes com produto que não era certificado. Então, a gente tem que evitar esses tipos de problema, porque a gente coloca a saúde do paciente em risco e a gente não pode fazer isso. Exatamente. E sobre os procedimentos estéticos, mas vamos avançar algumas casinhas em relação a esse assunto que vai totalmente ao encontro a vocês, profissionais da odontologia. E podemos usar a cidade de Governador Valadares como exemplo de uma cidade que, como você me falou antes de a gente poder começar a gravar, virou uma cidade universitária e onde existe uma quantidade exorbitante de novos profissionais da odontologia a cada semestre, a cada meio do ano, a cada final do ano. E sobre isso, eu quero que você me fale sobre duas situações. Como tudo na vida, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Queria que você falasse a parte boa de todo esse movimento de expansão da área da odontologia e, ao mesmo tempo, do alto número de profissionais dessa área, mas, ao mesmo tempo, quais são as mazelas que você poderia elencar, se tem, na sua opinião, desse crescimento elevado da odontologia e também do alto número de profissionais? Então, eu acho que o ponto positivo é que a gente tem cada vez mais oportunidades no mercado, né? Vários profissionais que vão ter um público. Eu acho que isso torna acessível a odontologia a muitas pessoas. A gente vê, assim, pelo que a gente conhecia antigamente, era muito restrito o acesso à odontologia. Era muito difícil, muito custoso, né? Antigamente, para colocar um aparelho ortodôntico, você tinha que ter muito dinheiro. Sim. E hoje a gente já tem uma acessibilidade muito maior. O paciente, ele consegue fazer o tratamento dele, ele consegue tratar de forma correta com um profissional bom. Então, esse é um ponto positivo, que a gente consegue dar uma acessibilidade maior à sociedade. Sim. O ponto negativo é que tem cada vez mais profissionais concentrados numa área só. O Sudeste, principalmente o Sudeste, ele é uma área que tem muito dentista. E a gente vê que nas outras regiões do Brasil falta um pouco. Então, são profissionais que querem ficar ali concentrados naquela área, principalmente áreas que dão muito retorno financeiro. Até porque uma faculdade de odontologia é cara. Tem isso também. O material é muito caro. Então, eu quero retorno financeiro. Exatamente. Por mais que eu faça aquilo ali que eu quis fazer, claro, eu quero um retorno financeiro. Então, a busca por esse retorno financeiro hoje fez um pouco a profissão ir para o lado de desvalorização, né? Porque se tem muita mão de obra, sim, eu vou baixar o meu custo, né? Então, assim, se você
atende por esse valor, eu vou achar um que atende por um outro valor. E isso ainda é uma briga do CRO mesmo, do nosso conselho, de proibir a abertura de faculdades, de novas faculdades, porque aí está inserindo cada vez mais profissionais no mercado e, às vezes, esses profissionais criam uma frustração, porque acha que vai encontrar um mercado de um jeito e encontra um mercado muito difícil, né? Só que a odontologia, o início dela é muito difícil como qualquer outra profissão. Eu acho que hoje a gente tem isso em várias profissões, Exatamente. né? O direito tá assim, porque hoje a gente tem um acesso maior à universidade. Claro. Então, a gente tem um início assim mais difícil até a gente caminhar para uma direção e conseguir ser valorizado e ser reconhecido naquela área. Qual é o seu grande sonho na odontologia? Então, na odontologia, o meu grande sonho mesmo é ter o meu consultório, trabalhar para mim e poder oferecer um serviço de qualidade, né? Não que eu não ofereça, mas Sim, assim, claro. um serviço mais individualizado, né? Ter um tempo maior com o meu paciente, porque hoje a gente atende muita demanda. Sim. A nossa demanda é muito grande. Então, o meu sonho na odontologia é esse. E poder também ensinar, às vezes. Às vezes eu penso, eu sou de uma família de professores. Olha, tá no às vezes, caminho. às vezes eu penso que no futuro eu quero ter alguma coisa assim, menos cadeira, sabe? Atender menos e ter uma outra fonte de renda, seja no ensino, seja em curso. Mas o meu grande sonho na odontologia é ser bem-sucedido. Essa é a verdade. Vai parecer uma pergunta meio que óbvia, mas eu creio que você vai entender onde eu quero chegar. E você tocou nesse ponto em uma das suas explanações sobre o custo dos aparelhos que vocês utilizam durante o tempo de formação e da quantidade de profissionais que estão saindo da faculdade. E se tem uma área que eu falo isso porque no jornalismo existem vários profissionais que não passaram pelo curso de jornalismo na universidade e hoje exercem a profissão. Só que se tem uma área, assim como a medicina, assim como a engenharia, que você precisa passar pela faculdade, ficar ali 4, 5, 6 anos, é a área da odontologia. Qual foi a grande experiência e como a Bruna pode definir todo o período que você passou na universidade para chegar onde você chegou hoje? Então, eu entrei na universidade muito nova. Eu saí do ensino médio e já fui direto, né, para a universidade. E eu tive a experiência eu me ingressei na Univale, fiquei 6 meses e fui aprovada na Universidade Federal. Sim. Então, assim, eu fui uma das primeiras turmas da Universidade Federal. E a gente teve algumas dificuldades, porque é uma universidade pública, a gente dependia de recursos financeiros, né? Então, a gente teve algumas dificuldades, mas eu tive uma educação de muita qualidade. E que as pessoas, às vezes, de Valadares não sabem o quanto a Universidade Federal foi importante aqui, né? Porque teve um acesso de pessoas que, às vezes, não tinham condições de pagar uma faculdade e um acesso de muita qualidade e que presta serviço, né, para a sociedade. E enquanto eu estive na faculdade, minha turma é maravilhosa, eu amo minha turma. Então, foi uma experiência muito boa, porque é um ensino integral. Claro. A gente estudava o dia todo, então nosso convívio era ali por 5 anos, né? A gente ia estudando ali, a gente teve uma proximidade muito grande com professores. Tem professores meus que até hoje, se eu precisar de ajuda, me ajudam muito, porque eles estão exclusivos para a docência. Então, eu acho assim, foi uma experiência muito boa. Tenho saudades da faculdade. Tem gente que fala, eu não quero ver nunca mais. Tenho, nossa, eu morro de saudade. Era uma época muito boa. Nossa Senhora. E que a gente teve, assim, muita experiência com a parte prática mesmo. A gente tinha projetos fora da faculdade. A gente podia fazer estágio em PSF, estágio em hospital. Coisas que, às vezes, eu não entendia que a odontologia podia chegar. Então, assim, foi maravilhoso. Eu falo que eu fiz uma escolha e que eu não me arrependo dela, não. Foi difícil quando eu formei, muito difícil. Eu fiquei um pouquinho desesperada. Mas as coisas vão encaminhando. É o que eu sempre falo. Hoje eu tenho 4 anos e meio de formada. Sim. Então, sempre que chega um recém-formado, ele chega muito desesperado, muito apreensivo com o que vai encontrar. E eu sempre tento tranquilizar que no início a gente vai ter algumas dificuldades, mas é uma profissão que ela te encaminha muito rápido. Você tem um ganho muito rápido. Sim.
Então, a gente também não pode perder a cabeça, Exatamente. né? Mas sempre buscando, aperfeiçoando, especializando, para a gente chegar aí num futuro bom, um futuro confortável financeiramente e profissionalmente. Como foi ser cirurgiã dentista na pandemia? Então, todo mundo faz essa pergunta. Olha, nem sabia. Por questão que muitas áreas foram afetadas Sim. na pandemia. E se eu te falar que foi a época que eu mais ganhei dinheiro? Olha. Porque serviço da saúde era essencial. Exatamente. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas ficaram preocupadas com a área da saúde. Na verdade, quando começou a pandemia, eu fiquei 1 mês parada. 1 mês parada, que foi o boom. A gente não sabia como a gente ia lidar com aquilo. Exatamente. Porque o dentista, ele estava em íntimo contato com o paciente. Então, o risco de transmissão era muito alto. Só que quando o conselho, né, nós, cirurgiões dentistas, a gente começou a pensar que o cuidado que as pessoas estavam tomando na pandemia, a gente já tomava no consultório, foi muito tranquilo. A gente começou a lidar com aquilo muito mais tranquilo. A gente já tinha EPI estéreo, a gente já tinha instrumentais estéreos, a gente já usava EPI, máscara, óculos. Então, aquilo ali a gente já era acostumado a lavar a mão, a passar álcool, a desinfetar, a usar máscara. Então, assim, eu falo que foi uma... Eu não passei por nenhum perrengue durante a pandemia, não. Creio eu que quem estava em formação passou perrengue, né? Porque teve que fechar, ficou muito tempo parado. Mas questão profissional, não. Até porque eu penso que as pessoas estavam em casa. Eu acho que o motivo para elas saírem era para ir ao consultório. Cuidar da saúde. E elas foram tranquilas. A gente sempre com cuidado, não ficar muito próximo de ninguém na recepção, horário marcado. Mas foi uma fase tranquila para mim. Quando eu converso contigo, eu vejo quanto que você tem na odontologia um propósito de vida, né? E como você mesma disse, né? Imagino que talvez um dos melhores momentos da sua vida foi justamente ali, o período mais feliz da sua vida, um dos mais felizes, foi ali todo aquele processo de formatura e de poder ser dentista e já atuar na área, como você mesma disse, já tem um pouco mais de 4 anos de formada. E eu acho muito interessante quando a gente conversa com pessoas que dá para você ver no olhar que é realizado e principalmente, como é o seu caso, dá para ver que você é apaixonada pela odontologia e o que a odontologia faz para você, mas principalmente como você acaba sendo, né, instrumento de Deus na vida de muita gente através da saúde, servindo o próximo. E quando eu converso contigo, eu lembro de quanto que você é família e o quanto que você é extremamente apaixonada e grata pelo vô Zé Alves. Sim, demais. O quanto que ele é importante na construção da Brunagem. Então, o meu avô, ele era o único avô vivo, né, que eu tinha. Minha mãe perdeu o pai muito nova. Sim. E o meu avô, ele sempre falava sobre estudar. O meu avô, ele não teve estudo, né? Ele ingressou na polícia na época que a polícia militar você dava o nome e entrava, porque ganhava menos que qualquer outra profissão. E meu avô, ele veio de uma família muito humilde, que cada irmão foi entregue a uma família para criar. E ele sempre teve isso de cuidar dos irmãos, cuidar dos filhos. E nós éramos... Tem que fazer as contas. Nós éramos 5 netas. E depois veio mais uma neta. Então, 6 mulheres. E o último veio o homem. Sim. E meu avô sempre falou, olha, o que você vai levar da sua vida é seu estudo. Então, ele sempre que a gente se encontrava, ele perguntava assim... Quando eu formei, ele falou assim, e aí, minha filha, o que você acha? O que você está trabalhando? Como que tá? Ele sempre foi preocupado a isso. Aí ele falava assim, e o café, tá dando pro cafezinho? Eu falei, vô, tá dando pro cafezinho. E eu acompanhei ele até... Meu vô faleceu aos 88 anos. E eu acompanhei ele, pude ficar no hospital com ele, acompanhando ele. E em momento nenhum meu vô reclamava. Meu vô sempre era grato. Ele falava assim, minha filha, a única coisa que você tem que ter quando você estiver morrendo é conforto. E eu tô aqui no hospital tendo conforto porque eu tive condições de estar bancando isso aqui. Sim. E ele falava, estuda, procura. Ele sempre me ajudou, meus avós me ajudaram muito, a minha avó também me ajudou demais. Até hoje, minha avó materna é viva, ela me ajuda muito a realizar um sonho mesmo. Eu fui
a primeira dentista da família. Era um sonho da minha mãe ser dentista, mas por condições financeiras ela não pôde. Sim. E hoje ela fala que ela não serviria para isso. Então, assim, eu fui a primeira dentista da família e depois de mim 2 primas se formaram em odontologia também. Então, assim, meu avô é bênção. Foi bênção na vida de todos nós. E eu sei que o seu avô puxava a orelha ou sempre falava do Luan Pedro. Sim. E, infelizmente, ele não pôde estar presente no talvez o maior momento da sua vida, que foi o seu casamento. Sim. E ele, eu acho que ele já sabia disso. Sim. Ele sempre me falava. Quando eu vim de um relacionamento de muitos anos, né? Eu comecei a namorar muito nova. E aí, quando eu noivei, e eu sempre falei com ele, eu não vou casar antes de formar. Eu sempre tinha isso, não vou casar antes de formar. E quando eu noivei, eu ainda não tinha formado, mas a gente já planejava o casamento. Aí eu falei, vô, vem no meu noivado e tudo. Aí ele falou assim, eu vou te dar um presente. Eu falei, vô, calma, não tô casando ainda. Calma. E a primeira neta que estava casando, né? Assim, que estava noiva. Sim. Significava muito. E aí eu falei assim, vô, vem e tudo. Aí ele falou assim, não, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um presente, você escolhe e tudo. E passou. Aí meu avô chegou e falou assim, eu vou te dar o presente, minha filha, porque eu não sei se o vovô vai estar vivo ou não. E ele tinha muito isso, de falar assim, eu acho que eu não vou chegar até lá, não. Eu acho que eu não vou chegar até lá, não. E eu pude ter meu avô na minha formatura. E no meu casamento ele tinha falecido 1 ano antes, 1 ano e pouquinho antes. Então, assim, ele sempre gostava muito do Luan. Luan, assim, era uma pessoa que minha família acolheu muito. E ele gosta muito da minha família. E meu avô sempre perguntava, e o marreco? Como é que tá o marreco? Ele sempre perguntava. Então, ele tinha um carinho muito especial por ele também. E sobre ser especial, o quanto que o Luan é especial na sua vida? Muito. Deixa eu pensar, são quase 14 anos juntos, assim, de convivência, de dividir a vida mesmo. Então, assim, eu falo que parece que eu já nasci com ele do meu lado. Olha, isso eu não lembro, assim, de uma parte da minha vida que ele não estivesse junto. Claro que todo relacionamento tem suas dificuldades, claro. Isso é óbvio. Mas, assim, ele é meu parceiro de vida. Ele me ajuda muito em todas as questões. Ele investe muito. Ele abre mão de muita coisa dele para investir no meu sonho. Sim. E ele fala, se você perguntar a ele, o que você quer fazer? O Luan é formado em Direito e hoje ele faz Educação Física. Sim. E se você perguntar para ele qual que é o sonho dele, ele vai falar que é montar um consultório para mim. Olha isso. É me colocar para trabalhar. Maior prova de amor. Claro. Então, assim, ele é muito especial, de verdade. Quem é Bruna Aisha? Então, difícil, hein? Difícil essa pergunta. Simples. Muito difícil. Então, eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa calma. Uma pessoa que gosta muito do que faz. Gosto muito do que eu faço. Às vezes, eu me sinto um pouco desestimulada com a odontologia em alguns problemas que a gente pega. Mas eu sou muito grata a Deus. Porque eu falo que, por mais que a gente tenha dificuldade na vida, eu não tive tudo que meus pais puderam fazer por mim, eles fizeram. Sim. Então, eu fui uma pessoa muito abençoada. Eu sempre tive muito acesso a tudo. Meus pais, tudo que eles puderem fazer, eles vão fazer por mim e pela minha irmã. Então, eu sou uma pessoa muito grata. Gosto de viver, sou feliz e procuro. Cruzeirense, né? Herança do meu avô e do meu pai. Olha isso. Então, assim, eu sou uma pessoa muito grata. Sim. Grata a tudo. Tudo que acontece, se for ruim ou bom, a gente tem que agradecer. Doutora, a nossa vida é um livro, né? Sim. De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante é que, se a gente for parar para pensar, as nossas semanas são assim, né? Sim. Às vezes a segunda vai ser maravilhosa, tudo lindo, tudo maravilhoso. A terça vai ser um furacão. Aí, às vezes, a quarta vai ser a continuação da terça, justamente ali no meio da semana. Só que aí vem a quinta mais próximo do sábado e domingo e dá uma amenizada. A sexta também acaba sendo parecida com a quinta. E são assim as nossas semanas aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo,
qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Bruna Aicha fez para poder passar por cima dessa adversidade? Olha, para mim, assim, eu sempre fui eu sou a mais velha, né? Então, eles brincam que eu sempre fui mimada. Fui criada com vó, sempre fui mimada. Então, eu sempre tive a ajuda de muita gente. Por mais que eu seja muito independente, né? Sempre quis ter independência, eu sempre tinha o auxílio da minha mãe, do meu pai, né? Do meu atual esposo. E quando eu formei, que eu dei as caras na odontologia, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha ninguém para me auxiliar num caminho. Eu acho que foi uma época muito difícil, que eu começava a ir nos lugares procurando emprego, eu era muito insegura, porque a gente sai da faculdade muito inseguro. Então, eu recebi muitos nãos, eu ficava na expectativa de receber sim, não recebia. Eu rodei muito, rodei meio mundo para chegar onde eu cheguei. E foi uma época, assim, muito difícil mesmo, que eu parava e pensava, será que eu escolhi o curso certo? Porque minha família, ou ela é do ramo do direito, ou ela é do ramo da educação. Ninguém queria ser dentista. E eu fui lá e quis ser. Então, foi uma época, assim, que eu vi que eu precisava andar com minhas próprias pernas. E, então, sempre eu encarei estrada, trabalhava fora. E engraçado que foi uma dificuldade que me fez ter a especialidade que eu tenho hoje. Porque quando eu comecei a procurar emprego, que eu chegava nos consultórios e eles falavam assim, você é especialista em ortodontia? Eu falava, não. Isso te fez? E eu comecei, assim, a pensar, cara, estão precisando de ortodontista. Eu tenho... E era uma especialidade que eu falava que eu nunca ia fazer. Isso, como é que é a vida? O meu professor da faculdade falava assim, Bruna, a orto é linda, a orto é maravilhosa. Eu falava, eu odeio, eu não quero, eu não vou ser. E assim, um mês depois de formado, eu já estava no curso de especialização de ortodontia. E eu amo muito. É uma especialidade que eu me encontrei mesmo. Gosto muito do que eu faço. Hoje eu estou me especializando em implantodontia, mas eu até brinco com uma amiga que fez a especialização de orto comigo e está fazendo de implantodontia. Eu até brinco que eu falo com ela que eu acho que eu não vou conseguir largar a orto, não. Então, assim, foi uma fase difícil, mas que me fez ter o que eu tenho hoje. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ih, são vários. Oh, que bom. São Coisa vários. boa. Muitos. Minha formatura, meu casamento, meu primeiro emprego, minhas conquistas, meu primeiro carro, minha casa. Então, assim, eu sou muito feliz por muita coisa. Tudo que acontece que eu quero... Aí eu quero fazer uma cirurgia e eu consigo fazer aquela cirurgia... Para mim é um momento muito feliz. Então, assim, para mim, todos os momentos. Tenho muito momento feliz na minha vida. Defina essa conversa com uma palavra. Troca. Defina o Vozé Alves em uma palavra. Luz. Defina a Bruna Aicha em uma palavra. Grata. E interessante, você utilizou uma palavra que eu vou usar agora em relação à questão, né, da gratidão que eu tenho por você ter aceitado o convite. Foi uma honra poder não só conhecer a profissional Bruna Aicha, a doutora Bruna Aicha, costumo dizer, né, o CNPJ Bruna Aicha, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade incrível de conhecer a sua história enquanto esposa, enquanto filha, enquanto neta. Foi uma honra para mim. Sucesso. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu gosto dessa troca. Eu falo que é a ortodontia que eu atendo meus pacientes. Eu tenho essa troca com eles, que são pacientes que por anos estão ali comigo todos os meses. Então, eu gosto dessa troca, de contar da minha vida, de saber da vida do outro. Eu acho que a gente troca experiência, a gente troca possibilidades. E esse network é muito bom, né? Então, a gente sempre, sabendo da vida do outro, a gente vê que as nossas dificuldades, às vezes, são as mesmas. Às vezes, a gente tem que ser mais grato, porque o outro passa por dificuldade muito maior. E, então, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu que agradeço, Bruna. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.